Há momentos na vida em que Deus rasga o véu e mostra quem realmente está ao seu lado. Não é um momento de julgamento, mas de revelação. Não é para destruir, mas para proteger. Quando Deus abre seus olhos espirituais para ver a verdade sobre alguém, Ele não está sendo cruel. Ele está sendo misericordioso. Está guardando seu destino, protegendo seu chamado, blindando sua unção. E hoje você precisa entender que quando Deus revela, Ele não está pedindo sua opinião. Ele está declarando uma realidade que você precisa aceitar com humildade e sabedoria. Por anos você conviveu com essa pessoa, confiou, dividiu seus sonhos, abriu seu coração, acreditou nas palavras, nos gestos, nas promessas, mas algo dentro de você começou a incomodar. Algo que você não conseguia explicar. Uma inquietação espiritual que não fazia sentido para a mente, mas que gritava na alma. E você tentou silenciar essa voz. Tentou ser tolerante. Tentou dar o benefício da dúvida. Tentou amar mais, perdoar mais, compreender mais. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não permitiu que você seguisse cego. Ele começou a mostrar sinais. Pequenas rachaduras na fachada. Contradições entre palavras e ações. Frutos que não correspondiam à árvore que você pensava conhecer. E então veio aquele momento. Aquele instante em que tudo ficou claro. Quando o Espírito Santo disse, olhe bem, veja quem realmente está diante de você. E você viu. Viu a manipulação disfarçada de amizade. Viu a inveja mascarada de preocupação. Viu a traição escondida atrás de sorrisos. Viu o lobo vestido de ovelha. E seu coração se partiu. Porque você não queria ver. Você queria continuar acreditando na versão que construiu na sua mente. Mas Deus não permite que seus filhos vivam em ilusão, quando o preço dessa ilusão é a destruição do propósito. A palavra nos adverte em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração não é fechá-lo para todos. É discernir quem tem acesso às áreas mais profundas da sua alma. É entender que nem todo mundo que caminha ao seu lado está indo na mesma direção. É reconhecer que existem pessoas que entram na sua vida com agendas ocultas, motivações impuras, intenções veladas. E quando Deus revela isso, Ele não está sendo duro. Ele está sendo protetor. Pense em Davi, um homem segundo o coração de Deus, um adorador ungido, um guerreiro valente. E mesmo assim, teve que enfrentar a traição de pessoas próximas. Absalão, seu próprio filho, conspirou contra ele. Aitofel, seu conselheiro de confiança, juntou-se aos rebeldes. Pessoas que ele amava, que ele confiava, que ele honrava. E Davi poderia ter se endurecido. Poderia ter fechado seu coração para sempre. Mas ele não fez isso. Ele levou sua dor a Deus. No Salmo 55, 12, 14, Davi clama, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me dele. Mas logo você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado, como eram agradáveis a nossa comunhão e nossa conversa, enquanto íamos com a multidão festiva à casa de Deus. Você sente a dor nessas palavras? A traição não dói mais quando vem de um inimigo. Dói quando vem de quem você chamava de amigo. De quem sentava à sua mesa. De quem orava ao seu lado. De quem conhecia seus segredos. E Davi tinha todo o direito de se vingar, de se amargurar, de se fechar. Mas ele escolheu outro caminho. Ele escolheu confiar em Deus. Ele escolheu deixar que Deus fizesse justiça. Ele escolheu seguir em frente, mesmo com o coração ferido. E é isso que Deus está pedindo a você hoje. Não que você seja ingênuo, não que você permita que as mesmas pessoas continuem causando dano, mas que você não deixe a traição endurecer seu coração a ponto de perder a capacidade de amar, de confiar, de se conectar. Porque quando você permite que a amargura tome conta, você não está punindo quem te feriu. Você está envenenando sua própria alma. Você está bloqueando as bênçãos que Deus quer derramar sobre você. Você está construindo muros que impedem não apenas os inimigos de entrar, mas também os amigos verdadeiros que Deus quer enviar. Quando Deus mostra a verdade sobre alguém, Ele está fazendo uma cirurgia espiritual. E toda cirurgia dói.
Mas a dor da cirurgia é diferente da dor da doença. A dor da cirurgia tem propósito. Ela remove o que está matando você por dentro. Ela corta para curar. Ela fere para restaurar. E você precisa entender que essa revelação não é o fim da história. É o início de uma nova temporada. Uma temporada de liberdade. Uma temporada de proteção. Uma temporada em que você finalmente pode caminhar sem pesos desnecessários, sem alianças tóxicas, sem relacionamentos que drenavam sua unção. Você já parou para refletir quantas vezes ignorou os alertas internos? Quantas noites seu espírito esteve inquieto, mas você justificou com a razão? Quantas vezes o Espírito Santo sussurrou em seu coração e você preferiu o conforto da negação à verdade desconfortável? Deus estava tentando te poupar dessa dor maior, mas você precisava aprender, precisava amadurecer, precisava desenvolver discernimento através da experiência. E agora, com essa verdade revelada diante de você, não é hora de se condenar. Não é momento de se culpar por ter confiado. A confiança não é um defeito. É uma virtude, quando bem direcionada. O problema nunca foi você ter amado demais. O problema foi que você amou quem não tinha capacidade de valorizar esse amor. E isso não diminui você. Na verdade, isso revela a grandeza do seu coração. Um coração capaz de amar profundamente, mesmo correndo o risco de ser ferido. Mas Deus está dizendo hoje, chegou a hora de redirecionar esse amor. Chegou a hora de investir suas emoções, seu tempo, sua energia em quem merece. E antes de mais nada, investir em você mesmo. Em curar suas feridas. Em fortalecer sua identidade. Em ancorar sua autoestima, não na aprovação humana, mas na aceitação divina. Porque quando você sabe quem você é em Deus, as opiniões dos outros perdem o poder de te definir. Quando você compreende seu valor aos olhos do Criador, as rejeições humanas se tornam apenas redirecionamentos divinos. A revelação que Deus te deu não é para te fazer viver no passado, remoendo a dor. É para te libertar para o futuro que Ele preparou. Um futuro onde você caminha com sabedoria, onde você escolhe com discernimento, onde você ama com limites saudáveis, onde você confia, mas verifica os frutos, onde você se abre, mas de forma gradual e protegida. Mas por que Deus permite que pessoas assim entrem na nossa vida? Por que Ele não nos protege antes? Por que não coloca um sinal de alerta antes de nos envolvermos? Essa é a pergunta que muitos fazem quando a dor da decepção é recente. E a resposta não é simples, mas é profunda. Porque Deus usa até mesmo as traições para nos moldar, para nos amadurecer, para nos preparar para níveis mais altos de chamado e unção. José entende isso melhor do que ninguém. Vendido pelos próprios irmãos, traído por aqueles que deveriam protegê-lo, lançado em uma cisterna para morrer, vendido como escravo, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão. Cada etapa da vida de José foi marcada por traição, rejeição e injustiça. E em cada uma dessas etapas, José poderia ter se tornado amargo, poderia ter desistido de Deus, poderia ter concluído que não valia a pena confiar em ninguém. Mas José fez algo extraordinário. Ele manteve seu coração puro, manteve sua integridade, manteve sua fé, e no final, quando seus irmãos estavam diante dele, tremendo de medo, esperando vingança, José disse aquelas palavras que ecoam através dos séculos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. Você percebe o que José está dizendo? Ele não está negando a traição, não está minimizando a dor, não está fingindo que não doeu. Ele está reconhecendo a realidade do mal que foi feito contra ele. Mas ao mesmo tempo, ele está declarando uma verdade ainda maior. Deus pode transformar até mesmo o mal em instrumento de bem. As mesmas pessoas que tentaram destruí-lo foram usadas por Deus para posicioná-lo. A cisterna foi o caminho para o palácio. A prisão foi a sala de espera para o trono. A traição foi a ponte para o propósito. Isso não significa que você deve agradecer pela traição. Não significa que você deve chamar o mal de bem.
Significa que você pode confiar que Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele não permite nenhum sofrimento sem propósito. Cada lágrima que você derramou, Deus recolheu. Cada noite que você chorou, Deus viu. Cada vez que você se sentiu abandonado, Deus estava lá. E Ele estava trabalhando nos bastidores, orquestrando uma reviravolta que você ainda não pode ver, mas que vai testemunhar. Quando Deus revela a verdade sobre alguém, Ele também está revelando algo sobre você. Ele está mostrando que você é valioso demais para permanecer em relacionamentos destrutivos. Que seu chamado é grande demais para ser sabotado por pessoas pequenas. Que sua unção é preciosa demais para ser contaminada por companhias tóxicas. E essa revelação, por mais dolorosa que seja, é um ato de amor divino. É Deus dizendo: eu tenho algo melhor para você. E para que você chegue lá, precisa se libertar daqui. Jesus enfrentou traição de forma única. Judas, um dos 12, um dos escolhidos. Um que andou com Jesus, viu os milagres, ouviu os ensinamentos, participou da missão. E mesmo assim, traiu o mestre por 30 moedas de prata. E o interessante é que Jesus sabia. Desde o começo ele sabia. Em João 6,70, Jesus declara: não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. E mesmo assim permitiu que ele ficasse. Porque Jesus precisava demonstrar para nós que mesmo quando você sabe que alguém vai te trair, você pode manter sua integridade. Você pode continuar amando. Você pode continuar servindo. Não por ingenuidade, mas por obediência ao propósito maior. E quando chegou a hora da traição, Jesus não reagiu com violência. Não respondeu com vingança. Ele simplesmente disse: amigo, faça o que você veio fazer. Mateus 26:50. Jesus chamou Judas de amigo no momento da traição, não porque aprovava o ato, mas porque ele não ia permitir que a traição mudasse seu caráter. Jesus estava nos ensinando que você pode enfrentar a traição sem se tornar traidor. Pode ser ferido sem se tornar feridor. Pode passar pela rejeição sem se tornar rejeitador. E aqui está uma verdade profunda que você precisa internalizar. A forma como você responde à traição revela mais sobre você do que sobre quem te traiu. A reação na dor mostra o conteúdo do coração. Se você responde com vingança, demonstra que ainda não compreendeu o princípio da justiça divina. Se responde com amargura, mostra que sua alegria estava ancorada em pessoas e não em Deus. Se responde com dureza de coração, revela que sua confiança estava mal depositada desde o início. Mas se você responde como José, como Davi, como Jesus, com dor sim, mas também com fé, com decepção, mas também com esperança, com tristeza, mas também com perdão, você demonstra que sua maturidade espiritual é genuína, que sua fé não é teórica, mas prática. Que você realmente acredita que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. E essa é a prova de fogo do verdadeiro discipulado. Qualquer um pode louvar quando está tudo bem. Qualquer um pode ser fiel quando está sendo honrado. Qualquer um pode amar quando está sendo amado. Mas amar quem te feriu, perdoar quem te traiu, manter a integridade quando seria tão fácil retaliar, isso é sobrenatural. Isso é divino. Isso é o caráter de Cristo sendo formado em você. A jornada de José não foi apenas sobre ele se tornar governador do Egito. Foi sobre ele se tornar um homem que podia sustentar a autoridade sem se corromper. Um homem que podia ter poder sem abusar dele. Um homem que podia julgar sem condenar. Um homem que podia perdoar sem se rebaixar. Cada traição que ele enfrentou foi uma oportunidade de escolher. Ser moldado pela dor ou ser refinado através dela. E José escolheu o refinamento. E você? Qual escolha está fazendo hoje? Está permitindo que a traição te endureça ou te refine? Está deixando a decepção te amargurar ou te amadurecer? Está usando a dor como desculpa para se fechar ou como trampolim para crescer? Porque a diferença entre uma vítima e um vencedor não está no que aconteceu com você, mas no que você faz com o que aconteceu. Deus não está desperdiçando sua dor. Ele está investindo nela. Cada lágrima é uma semente. Cada ferida é um ponto de unção.
Cada cicatriz é uma medalha de honra que prova que você sobreviveu ao que deveria ter te destruído. E chegará o dia em que você vai olhar para trás e agradecer não pela traição em si, mas pelo que você se tornou através dela. Vai agradecer pela força que desenvolveu, pela sabedoria que adquiriu, pelo caráter que foi formado, pelo discernimento que foi afiado. Quando Deus abre seus olhos, você começa a ver padrões que antes passavam despercebidos. Você percebe que aquela pessoa nunca celebrou suas vitórias genuinamente. Sempre havia um mas nas congratulações. Sempre havia uma ressalva nos elogios. Sempre havia uma maneira sutil de diminuir suas conquistas. E você atribuía isso à personalidade, ao jeito de ser, às limitações do outro. Mas Deus está mostrando que não era limitação, era inveja. Inveja é um espírito destrutivo que não pode permanecer próximo do seu destino. Lembra de Saul e Davi? Saul deveria ser mentor de Davi, deveria celebrar a unção que estava sobre aquele jovem pastor. Deveria preparar a transição. Mas quando as mulheres cantaram, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, algo quebrou em Saul. A Bíblia diz em 1 Samuel 18:8-9. Saul ficou muito irado. Aquela cantiga o desagradou. Disse ele: a Davi deram crédito de dezenas de milhares, mas a mim de apenas milhares. Só falta darem-lhe o reino. E daquele dia em diante, Saul olhou para Davi com desconfiança. Veja que interessante, não foi Davi que mudou. Foi a percepção de Saul. Davi continuou sendo o mesmo servo fiel. Continuou tocando harpa para acalmar o rei. Continuou lutando as batalhas de Israel. Continuou honrando a autoridade de Saul. Mas Saul não conseguia mais vê-lo da mesma forma. Porque a inveja distorce a visão. Ela faz você ver ameaça onde há aliado. Faz você ver competição onde há complemento. Faz você ver inimigo onde há amigo. E o que Saul fez? Ele tentou matar Davi, repetidas vezes. Lançou lanças enquanto Davi tocava. Enviou exércitos para capturá-lo. Perseguiu-o pelo deserto. Tudo porque não conseguia lidar com a unção que havia sobre Davi. E a parte triste é que Saul não percebeu que ao tentar destruir Davi, estava destruindo a si mesmo. Cada lança que lançava, cada emboscada que armava, cada conspiração que planejava, estava drenando sua própria unção, afastando a presença de Deus, acelerando sua própria queda. Quando Deus revela alguém assim na sua vida, Ele está evitando que você seja atingido por lanças. Ele está impedindo que você seja ferido por quem deveria estar ao seu lado. E ao mesmo tempo Ele está te protegendo de você mesmo. Porque a tentação, quando você descobre a verdade, é fazer o que Davi recusou fazer, retaliar, vingar-se, expor, destruir. Davi teve duas oportunidades claras de matar Saul, na caverna de En-Gedi e no acampamento onde Saul dormia. Em ambas as ocasiões, os homens de Davi o incentivaram. Este é o dia que o Senhor prometeu. Ele está entregue em suas mãos. Mas Davi não tocou em Saul. Apenas cortou um pedaço de sua capa e mesmo assim ficou com a consciência pesada. Por quê? Porque Davi entendeu um princípio fundamental. Vingança pertence a Deus. Em 1 Samuel 24:12, Davi declara: que o Senhor julgue entre mim e você. Que o Senhor o castigue por causa do que você me fez, mas não levantarei a mão contra você. Davi confiou que Deus faria justiça. E fez. Saul morreu em batalha. Mas Davi não teve sangue nas mãos. Ele manteve sua consciência limpa. Ele preservou sua integridade. Ele guardou sua unção. Isso é crucial para você entender hoje. Quando Deus revela a verdade sobre alguém, Ele não está te autorizando a destruir essa pessoa. Ele está te libertando da necessidade de fazê-lo. Você não precisa expor. Deus vai expor. Você não precisa vingar. Deus vai fazer justiça. Você não precisa provar nada. Deus vai validar você no tempo certo. Sua única responsabilidade é se afastar, se proteger e continuar caminhando no propósito. Deixe Deus lidar com quem tentou te impedir. Há uma grande diferença entre discernimento e julgamento. Discernimento protege. Julgamento condena.
Discernimento reconhece padrões prejudiciais e cria distância saudável. Julgamento aponta dedos e busca punição. Quando Deus revela a verdade sobre alguém, Ele está te dando discernimento, não uma licença para julgar. Você pode reconhecer o perigo sem se tornar executor. Pode identificar a toxicidade sem se contaminar com amargura. Pode estabelecer limites sem cultivar ressentimento. E aqui está algo que poucos entendem. Estabelecer limites é um ato de amor. Amor próprio, primeiro, porque você reconhece seu valor e se recusa a permitir que seja maltratado. Mas também amor pelo outro, porque ao estabelecer um limite, você está dizendo: eu não vou participar mais de uma dinâmica que está destruindo a ambos. Não vou mais alimentar um padrão de relacionamento que é prejudicial. Não vou mais permitir que você me use como receptáculo de suas frustrações, invejas e inseguranças. Muitas vezes, a melhor coisa que você pode fazer por alguém é se afastar. Não por crueldade, mas por sabedoria. Porque enquanto você permanece disponível para ser ferido, a pessoa não tem incentivo para mudar. Enquanto você continua aceitando o inaceitável, está ensinando ao outro que seu comportamento é tolerável. Mas quando você diz não mais e mantém esse limite com firmeza e amor, você cria a possibilidade de que essa pessoa olhe para dentro e reconheça seus padrões destrutivos. Claro, nem sempre isso acontece. Muitas vezes, a pessoa vai se recusar a olhar para dentro e vai, em vez disso, culpar você. Vai distorcer a narrativa. Vai pintar você como o vilão da história. Vai jogar a vítima para angariar simpatia. E isso vai doer, porque você sabe a verdade. Você sabe que não foi você quem causou o rompimento. Você sabe que fez tudo o que pôde para preservar o relacionamento. Mas chegou um ponto em que preservar o relacionamento significava destruir a si mesmo. E você escolheu você. E essa foi a escolha certa. Não se justifique para quem não quer entender. Não explique sua decisão para quem já decidiu te mal interpretar. Não defenda seu caráter diante de quem já te condenou na mente. Porque quanto mais você se justifica, mais você parece culpado. Quanto mais você explica, mais dá munição para ser mal compreendido. A paz não vem de fazer todos entenderem sua versão. A paz vem de saber que Deus conhece a verdade. E isso é suficiente. Romanos 12:18 diz: se possível, quanto depender de você, vivam em paz com todos. Note bem, se possível e quanto depender de você. Nem sempre é possível, porque a paz requer dois lados dispostos. E quando o outro lado está determinado ao conflito, à manipulação, à destruição, você não consegue forçar a paz. O que você pode fazer é manter sua parte. Não revidar. Não difamar, não conspirar, manter sua consciência limpa diante de Deus. E isso, no final das contas, é tudo o que importa. Vai haver pessoas que vão acreditar na versão distorcida que contam sobre você. E tudo bem, as pessoas certas vão permanecer. As pessoas que realmente te conhecem não vão se deixar levar por narrativas fabricadas. E aqueles que te abandonam baseados em fofocas e meias-verdades estão, na verdade, se revelando. Estão mostrando que não eram tão sólidos quanto você pensava. E Deus está usando até mesmo essa situação para limpar seu círculo, para revelar quem é real e quem é superficial. Mas existe outro lado dessa revelação que precisa ser abordado com honestidade. Às vezes, quando Deus mostra a verdade sobre alguém, Ele também está mostrando verdades sobre nós mesmos. Por que permitimos que essa pessoa chegasse tão perto? O que em nós atraiu esse tipo de relacionamento? Quais necessidades não atendidas nos tornaram vulneráveis à manipulação? Essas são perguntas difíceis, mas necessárias. Porque reconhecer a toxicidade do outro não nos exime de examinar nossas próprias escolhas. Muitas vezes, nos apegamos a relacionamentos destrutivos por medo da solidão. Preferimos companhia tóxica a enfrentar o vazio. Aceitamos migalhas de afeto porque não acreditamos que merecemos o banquete. Toleramos desrespeito porque nossa autoestima está tão ferida que qualquer atenção parece melhor do que nenhuma. E Deus, em sua misericórdia, precisa quebrar esses padrões.
precisa nos mostrar que é melhor estar sozinho com Ele do que acompanhado de quem nos diminui. O profeta Jeremias viveu isso de forma intensa. Chamado por Deus ainda jovem para uma missão difícil, profetizar julgamento para um povo rebelde. E desde o início, Deus avisou: eles lutarão contra você. Jeremias 1:19. Jeremias não teve amigos, não teve apoio. Foi rejeitado pela família, perseguido pelos líderes religiosos, zombado pelo povo, aprisionado pelo rei. Ele estava sozinho, humanamente sozinho. E em seus momentos de maior angústia, Jeremias questionou Deus: por que eu? Por que essa solidão? Por que esse sofrimento? Mas Deus respondeu: antes de formá-lo no ventre, eu o conheci, e antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. Deus estava dizendo a Jeremias: você foi separado. E separação, por definição, significa estar à parte. Significa não se misturar. Significa não se conformar. Significa, muitas vezes, estar sozinho, mas não abandonado. Nunca abandonado. Porque a presença de Deus compensa qualquer ausência humana. E é isso que você precisa entender hoje. Quando Deus remove pessoas da sua vida, Ele não está te deixando sozinho. Ele está criando espaço. Espaço para Ele mesmo preencher. Espaço para as pessoas certas chegarem. Espaço para você se conhecer, se fortalecer, se encontrar. Essa temporada de aparente solidão não é punição, é preparação. Não é abandono, é posicionamento. Deus está te separando para algo maior. E você precisa confiar no processo, por mais doloroso que seja. Há uma diferença entre estar só e estar sozinho. Estar só é uma posição física. Estar sozinho é um estado emocional. Você pode estar rodeado de pessoas e se sentir profundamente sozinho. Ou pode estar fisicamente só, mas plenamente conectado à presença de Deus. Jesus experimentou isso. No Monte das Oliveiras, na hora mais crucial de seu ministério, ele pediu aos discípulos que vigiassem com ele. 3 vezes foi orar. 3 vezes voltou e os encontrou dormindo. E na cruz, experimentou o isolamento máximo. Deus meu, por que me abandonaste? Mas aquele momento de aparente abandono foi, na verdade, o momento de maior proximidade com o propósito. Jesus estava sozinho porque estava cumprindo uma missão que ninguém mais poderia cumprir. E depois da cruz veio a ressurreição. Depois da solidão veio a vitória. Depois da rejeição veio a exaltação. E se você está passando por uma temporada em que Deus removeu pessoas, não tema. Ele está preparando você para uma ressurreição, para um novo começo, para relacionamentos saudáveis, verdadeiros, que vão somar e não subtrair. Mas durante esse processo de separação, você precisa fazer um trabalho interior importante. Precisa olhar para dentro com honestidade. Precisa identificar os padrões que te tornaram vulnerável. Precisa curar as feridas emocionais que te levaram a aceitar menos do que merece. Precisa fortalecer sua identidade em Deus para que a aprovação humana deixe de ser sua necessidade primária. Por que você tolerou sinais vermelhos evidentes? Por que ignorou seu instinto que gritava perigo? Por que deu chance após chance para alguém que demonstrava repetidamente não merecer? Não se trata de culpa, trata-se de compreensão. Porque se você não entende o que te levou a essa situação, corre o risco de repetir o padrão com outra pessoa. Muitas vezes, relacionamentos tóxicos se enraizam em feridas de infância. Talvez você cresceu buscando a aprovação de um pai ausente e agora busca essa aprovação em relacionamentos adultos. Talvez você experimentou rejeição na adolescência e agora aceita qualquer forma de atenção, mesmo que prejudicial. Talvez você aprendeu que amor é condicional, que afeto precisa ser conquistado, que você precisa se fazer pequeno para ser aceito. E esses padrões inconscientes ditam suas escolhas relacionais. Mas Deus quer quebrar esses padrões, quer curar essas feridas, quer reprogramar essas crenças limitantes. E por isso, Ele permite que relacionamentos tóxicos se revelem. Não para te punir, mas para te despertar. Para que você olhe para dentro, identifique as raízes
e permita que o Espírito Santo faça uma obra de cura profunda. Salmo 139, 23, 24 deve ser sua oração neste momento. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Convide Deus para fazer uma cirurgia na alma, para iluminar as áreas escondidas, para mostrar não apenas o erro do outro, mas também seus próprios pontos cegos, para revelar não apenas a toxicidade que você tolerou, mas também as razões pelas quais tolerou. E isso requer coragem, porque é muito mais fácil culpar o outro do que assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. É mais confortável se fazer de vítima do que reconhecer codependência. É menos doloroso apontar a falha alheia do que confrontar a própria. Mas se você quer crescimento real, se você quer transformação genuína, se você quer evitar repetir os mesmos erros, precisa ter essa honestidade brutal consigo mesmo. Não se trata de autoflagelação. Não é sobre carregar culpa. É sobre assumir poder. Porque quando você reconhece sua parte, você também reconhece que tem poder para mudar. Quando você admite que suas escolhas te levaram a essa situação, você também admite que suas escolhas podem te levar para fora dela. Quando você aceita que foi corresponsável nessa dinâmica, você também aceita que pode criar dinâmicas diferentes no futuro. E aqui está a boa notícia: Deus não te condena pela sua parte. Ele te convida à cura. Não te envergonha pelos seus erros. Ele te oferece recomeço. Não te abandona por causa das suas falhas. Ele te sustenta através delas. O processo de revelação não é para te destruir, mas para te reconstruir. Não é para te humilhar, mas para te transformar. Não é para te deixar pior, mas para te fazer melhor. Quando Deus revela a verdade sobre alguém, Ele também está te ensinando discernimento. E discernimento não é um dom automático. É uma habilidade espiritual que se desenvolve através da intimidade com Deus, do estudo da palavra, e sim, das experiências dolorosas. Cada traição, quando processada corretamente, te deixa mais sábio. Cada decepção, quando entregue a Deus, te torna mais forte. Cada revelação difícil, quando aceita com humildade, te aprimora. Hebreus 5,14 nos ensina: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, por meio da prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Discernimento vem pela prática, pela experiência, pelo exercício constante de avaliar, ponderar e examinar. Isso não significa viver em desconfiança. Significa viver em sabedoria. Não é fechar seu coração para todos. É aprender a abrir seu coração gradualmente, testando os frutos, observando a consistência, verificando o alinhamento entre palavras e ações. Jesus nos deu um princípio claro em Mateus 7, 16, 20. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. É simples, é direto, é prático. Não julgue pelas palavras. Não se deixe encantar pela aparência. Não se impressione com promessas. Observe os frutos. E frutos levam tempo para aparecer. Por isso, não tenha pressa em criar intimidade. Dê tempo ao tempo. Deixe a árvore frutificar antes de confiar plenamente. Quantas vezes você ignorou os sinais? Quantas vezes seu espírito inquietou, mas sua mente justificou? Quantas vezes Deus sussurrou cuidado, mas você escolheu não ouvir? Não se culpe, aprenda. Porque essa revelação dolorosa está te equipando para reconhecer mais cedo os padrões. Está te sensibilizando à voz do Espírito Santo. Está te preparando para não repetir os mesmos erros. E o que o inimigo planejou para te destruir, Deus está transformando em treinamento. Você está se tornando mais sábio, mais maduro, mais preparado. E aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa ter todas as respostas imediatamente. Quando algo não está certo em um relacionamento, você não precisa provar. Não precisa ter evidências concretas. Se o Espírito Santo está inquietando seu coração,
Isso já é suficiente. Confie na sua intuição espiritual. Provérbios 20:27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual perscruta todo o seu interior. Deus se comunica com você através do seu espírito. Aquela inquietação não é paranoia. Aquele desconforto não é julgamento precipitado. É Deus protegendo você, ouça, mas cuidado com o extremo oposto. Não permita que a dor te torne cínico. Não deixe que a traição te faça suspeitar de todo mundo. Existe um equilíbrio delicado entre sabedoria e cinismo. Sabedoria discerne, cinismo condena. Sabedoria testa, cinismo rejeita. Sabedoria protege seu coração. Cinismo endurece seu coração. E Deus não quer um coração endurecido. Ele quer um coração sábio. Um coração que pode amar novamente, mas com discernimento. Que pode confiar novamente, mas com sabedoria. Que pode se abrir novamente, mas com proteção. O discernimento verdadeiro não se manifesta apenas em reconhecer o mal. Manifesta-se igualmente em reconhecer o bem. Depois de uma traição, é fácil cair na armadilha de duvidar de todo mundo, de questionar toda a intenção, de procurar problemas onde não existem, de testar as pessoas até o limite para provar que elas vão falhar. Isso não é discernimento. Isso é trauma não curado, projetando-se nos relacionamentos novos. Você precisa fazer a distinção. Você precisa curar suas feridas para que elas não contaminem suas novas conexões. Você precisa processar sua dor para que ela não se torne a lente através da qual você vê todas as pessoas. Porque se você não faz esse trabalho, acaba punindo pessoas inocentes pelos crimes que outros cometeram. Acaba mantendo distância de quem quer se aproximar genuinamente. Acaba sabotando relacionamentos saudáveis porque está preso aos padrões dos relacionamentos tóxicos. Isso seria uma vitória para o inimigo. Ele não apenas conseguiria destruir um relacionamento, mas conseguiria impedir todos os relacionamentos futuros. Não apenas feriria você uma vez, mas faria você carregar essa ferida por toda a vida. Não apenas roubaria seu passado, mas também seu futuro. E você não pode permitir isso. Você não pode dar ao inimigo esse poder. Você precisa curar, precisa perdoar, precisa se abrir novamente. Com sabedoria, sim. Com discernimento sempre. Mas abrir, porque Deus tem pessoas incríveis preparadas para cruzar seu caminho. Pessoas que vão restaurar sua fé na humanidade. Que vão demonstrar que amizade verdadeira existe. Que compromisso real é possível. Que amor genuíno é uma realidade. Mas se você está fechado, blindado, murado, essas pessoas não vão conseguir entrar. Não porque não queiram, mas porque você não vai deixar. 1 João 4:1 nos orienta. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Examine, teste, avalie, mas não de forma paranoica, de forma sábia. Observe se as ações correspondem às palavras. Veja se há consistência ao longo do tempo. Note se a pessoa te eleva ou te diminui. Perceba se o relacionamento te aproxima de Deus ou te afasta. Avalie se você está se tornando melhor ou pior nessa companhia. E aqui estão alguns sinais práticos de relacionamentos saudáveis que você deve buscar. Pessoas que celebram suas vitórias sem inveja. Pessoas que te confrontam quando necessário, mas com amor. Pessoas que respeitam seus limites sem se ofender. Pessoas que são consistentes, não voláteis. Pessoas que assumem responsabilidade por seus erros. Pessoas que te fazem sentir seguro para ser autêntico. Pessoas que investem no relacionamento, não apenas recebem. Pessoas cujas vidas demonstram frutos do Espírito. Esses são os padrões que você deve buscar. Não perfeição, porque ninguém é perfeito, mas integridade. Não ausência de falhas, porque todos falham, mas capacidade de reconhecer e corrigir. Não relacionamento sem conflito, porque conflitos são naturais, mas conflitos resolvidos com maturidade e respeito. Não pessoas que nunca te decepcionam, porque isso é impossível, mas pessoas que, quando decepcionam, buscam restauração genuína. Enquanto você aguarda essas conexões divinas, invista em você mesmo. Desenvolva seu caráter, fortaleça sua fé, aprofunde sua intimidade com Deus, cure suas feridas.
Trabalhe suas inseguranças. Cresça em maturidade emocional e espiritual. Porque pessoas saudáveis atraem pessoas saudáveis. Pessoas curadas constroem relacionamentos saudáveis. E se você quer relacionamentos melhores, precisa se tornar uma pessoa melhor. Há um processo de cura que precisa acontecer depois que Deus revela a verdade. Porque a revelação por si só não cura. Ela expõe a ferida para que o tratamento possa começar. E curar de traição, de decepção, de relacionamentos tóxicos não é um processo rápido. Leva tempo, requer intencionalidade. Exige que você escolha, dia após dia, perdoar sem necessariamente reconciliar. Escolha liberar sem necessariamente esquecer. Escolha seguir em frente sem necessariamente confiar novamente na mesma pessoa. Perdão não é amnésia. Não é fingir que não aconteceu. Não é restaurar automaticamente a intimidade. Perdão é liberar a pessoa da sua necessidade de vingança. É entregar a Deus o direito de fazer justiça. É remover o anzol que prende você àquela dor. Você pode perdoar alguém e ainda assim estabelecer limites saudáveis. Pode liberar alguém e ainda assim manter distância. Pode desejar o bem da pessoa sem necessariamente ter ela na sua vida. Em Efésios 4, 26, 27, Paulo aconselha: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. A ira não processada se transforma em amargura. E amargura é um veneno de ação lenta que contamina toda a sua vida. Afeta seus novos relacionamentos. Distorce sua perspectiva. Rouba sua alegria. Bloqueia suas bênçãos. Por isso você precisa perdoar. Não pelo outro, por você. Para que você possa ser livre. Para que você possa avançar. Para que você possa viver plenamente o que Deus preparou. Mas como perdoar quando a dor é tão profunda? Como liberar quando a ferida ainda está aberta? É uma decisão. Antes de ser um sentimento, é uma escolha. Você escolhe perdoar mesmo quando não sente vontade. Você declara perdão mesmo quando a emoção não acompanha. E à medida que você escolhe, dia após dia, o sentimento começa a alinhar. A dor começa a diminuir. A liberdade começa a aumentar. E um dia você vai perceber que pode pensar naquela pessoa sem sentir o peso. Pode lembrar do ocorrido sem sentir a dor. Pode seguir em frente completamente livre. E durante esse processo de cura, Deus vai trazer pessoas verdadeiras para a sua vida. Pessoas que vão restaurar sua fé na humanidade. Que vão demonstrar que amizade genuína existe. Que compromisso real é possível. Que relacionamentos saudáveis são uma realidade. Provérbios 18, 24 afirma: há amigos que levam à ruína, mas há amigos mais chegados que um irmão. Deus não criou você para viver isolado. Ele criou você para comunhão, mas comunhão verdadeira. Não aparência de comunhão, não performance de amizade, mas conexão real, profunda, mutuamente edificante. E essas pessoas vão aparecer no tempo de Deus. Da maneira de Deus, você não precisa forçar, não precisa mendigar companhia, não precisa se contentar com menos do que merece. Confie que Deus está preparando encontros divinos, está alinhando conexões celestiais, está tecendo relacionamentos que vão resistir às tempestades, que vão celebrar suas vitórias genuinamente, que vão caminhar com você nos vales e nos montes. Mas enquanto essas pessoas não chegam, aprenda a valorizar a solidão santa. Aprenda a estar bem consigo mesmo. Aprenda a desfrutar da companhia de Deus. Porque se você não consegue estar sozinho, você vai sempre se apegar a relacionamentos errados por medo do vazio. Vai sempre aceitar menos por terror de não ter ninguém. Vai sempre tolerar o intolerável porque a alternativa parece pior. A solidão bem vivida não é uma maldição. É uma oportunidade. É tempo de se conhecer profundamente, de descobrir seus gostos, seus valores, seus sonhos, sem a influência de opiniões externas. É espaço para ouvir a voz de Deus sem ruídos de vozes humanas. É chance de desenvolver sua identidade fora de relacionamentos, fora de papéis, fora de expectativas alheias. E quando você faz esse trabalho, quando você realmente se encontra na solidão, você se torna seletivo. Você não aceita qualquer companhia. Você espera pela companhia certa. Isaías 40, 31 promete:
mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar não é passividade, é confiança ativa, é preparação intencional, é recusa de antecipar o que Deus ainda não liberou. E durante essa espera, você está sendo renovado. Suas forças estão sendo restauradas. Suas asas estão sendo fortalecidas. Sua visão está sendo expandida, para que quando o momento certo chegar, você esteja pronto. Pronto para voar, pronto para relacionamentos saudáveis, pronto para conexões divinas. E não tenha medo de ter padrões. Não se envergonhe de ser seletivo. Não se desculpe por ter critérios. Depois do que você passou, você ganhou o direito de ser criterioso. Você aprendeu, através da dor, o que você não quer mais. E agora precisa definir claramente o que você quer. Que tipo de pessoas você quer na sua vida? Que valores são inegociáveis para você? Que comportamentos você não vai mais tolerar? Que dinâmicas você não vai mais aceitar? Escreva isso. Deixe claro, não para julgar os outros, mas para guiar suas próprias escolhas. Porque quando você sabe o que procura, fica mais fácil reconhecer quando encontra. Quando você define seus padrões, fica mais simples identificar quando alguém não os atende. E isso não é orgulho, isso não é arrogância, isso é autoconhecimento, isso é autopreservação, isso é sabedoria. E lembre-se, você merece relacionamentos recíprocos, merece pessoas que investem tanto quanto você investe, merece amizades onde há equilíbrio entre dar e receber, merece companhias que te edificam, não que te drenam. E se um relacionamento é constantemente unilateral, se você está sempre dando e nunca recebendo, se está sempre disponível, mas a outra pessoa nunca está, isso não é amizade. Isso é uso, e você não precisa mais disso. Mateus 10:14 nos dá liberdade para sacudir a poeira e seguir em frente. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, quando saírem daquela casa ou cidade, sacudam a poeira dos pés. Há momentos em que você precisa simplesmente seguir em frente, sem explicações extensas, sem tentativas infinitas de fazer dar certo, sem carregar culpa. Você tentou, você investiu, você deu oportunidades e não funcionou. E está tudo bem. Sacuda a poeira, siga em frente. Há pessoas esperando por você que vão valorizar o que você oferece. Chegamos ao momento de consolidar tudo o que Deus tem falado ao seu coração. Quando Deus te mostra a verdade sobre alguém, Ele está fazendo muito mais do que simplesmente revelar o caráter de outra pessoa. Ele está protegendo seu destino, está blindando sua unção, está preservando seu chamado, está guardando seu futuro. E você precisa receber essa revelação não como uma tragédia, mas como uma misericórdia divina. Sim, dói. Ninguém está negando a dor. Ninguém está minimizando o sofrimento. A traição corta fundo. A decepção deixa cicatrizes. O fim de relacionamentos significativos gera luto real. E você tem direito de sentir tudo isso. Tem direito de chorar. Tem direito de processar. Tem direito de lamentar. Mas não fique preso no lamento. Não construa sua casa na dor. Não faça da ferida sua identidade, porque Deus está te chamando para frente. Está te convocando para um novo capítulo. Está te preparando para níveis mais altos. E você não pode chegar lá carregando o peso do passado. Não pode avançar olhando constantemente para trás. Não pode construir o futuro com as mãos cheias do entulho do que foi. Filipenses 3:13 e 14 deve se tornar seu decreto. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecer não significa apagar da memória. Significa recusar-se a viver preso ao passado. Significa aprender com o que foi, mas não ser definido por ele. Significa seguir em frente com sabedoria, não com amargura. E à medida que você segue em frente, você vai perceber algo transformador. A pessoa que te feriu não tem mais poder sobre você. As palavras que te machucaram perderam o veneno.
As ações que te traíram se tornaram apenas fatos históricos, não realidades presentes. Você está livre, genuinamente livre. Não porque o que aconteceu deixou de ser importante, mas porque você escolheu não permitir que aquilo defina quem você é ou limite aonde você vai. E essa liberdade vai te surpreender. Vai chegar um dia em que você vai pensar naquela pessoa e não vai sentir raiva, não vai sentir dor, não vai sentir nada além de indiferença compassiva. E você vai agradecer, não pelo que ela fez, mas pelo que Deus fez através do que ela fez, pelo crescimento que veio da dor, pela sabedoria que nasceu do sofrimento, pelo caráter que foi forjado no fogo. E você vai olhar para trás e ver como Deus estava no controle o tempo todo. Como Ele transformou o que era para mal em bem. Como Ele usou até mesmo a traição para te posicionar. Como Ele permitiu o rompimento para criar espaço para conexões melhores. Como Ele protegeu você, removendo pessoas que teriam impedido seu avanço. E você vai adorar. Vai louvar. Vai declarar: Senhor, Tu és bom. Mesmo quando não entendi, Tu estavas trabalhando. Mesmo quando doeu, Tu estavas curando. Mesmo quando chorei, Tu estavas preparando meu sorriso. Hoje se quebra toda a cadeia de relacionamentos destrutivos que tem impedido seu avanço. Hoje você recebe olhos espirituais aguçados para discernir quem está a seu favor e quem está trabalhando contra seu propósito. Hoje Deus declara sobre você proteção divina contra toda traição futura. Você não está sozinho. Você nunca esteve. A presença de Deus tem sido seu escudo, sua fortaleza, seu refúgio em cada momento de dor. Você é escolhido, você foi separado para algo grande. Você carrega uma unção que incomoda o inferno e que precisa ser protegida. E essa revelação dolorosa que você experimentou não foi para te destruir. Foi para te preparar, para te fortalecer, para te posicionar. O que o inimigo planejou como seu fim, Deus está transformando em seu recomeço. O que deveria ter te quebrado está te moldando. O que deveria ter te derrotado está te treinando para vitórias maiores. Isaías 54:17 é o decreto sobre sua vida hoje. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Toda arma que se levantou contra você falhou. Toda conspiração tramada contra seu destino foi desfeita. Todo plano de destruição foi revertido. E você está de pé, ainda respirando, ainda acreditando, ainda avançando, ainda confiando que o melhor de Deus está por vir. E há uma promessa que sela tudo o que foi dito hoje. Filipenses 1:6 declara com autoridade: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não desistiu de você. Ele não se arrependeu de ter te chamado. Ele não mudou de ideia sobre seu propósito. O que Ele começou, Ele vai terminar. E ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma traição pode cancelar o que Deus decretou sobre sua vida. Hoje você fecha ciclos que precisavam ser encerrados. Hoje você rompe com padrões que te mantinham preso. Hoje você declara que não vai mais aceitar migalhas quando Deus preparou um banquete. Hoje você se levanta da poeira da decepção e caminha em direção ao palácio do seu propósito. Hoje você escolhe curar, crescer, avançar. Levante-se! Sacuda a poeira da decepção. Cure as feridas da traição. Feche os ciclos que precisam ser fechados. Abra seu coração para as novas conexões que Deus está preparando. Caminhe com a cabeça erguida, sabendo que você foi purificado pelo fogo. Você foi testado e aprovado. Você foi refinado e fortalecido. E agora você avança, com sabedoria que não tinha antes. Com discernimento que foi desenvolvido através da dor. Com autoridade que foi forjada no sofrimento. Com unção protegida e destino guardado. Você avança sabendo que as melhores conexões da sua vida ainda estão por vir. Que os relacionamentos mais saudáveis ainda vão se manifestar. Que as amizades mais verdadeiras ainda vão cruzar seu caminho. Caminhe naquilo que Deus já declarou sobre sua vida. Não no que as pessoas disseram,
Não no que as circunstâncias sugeriram, mas no que Deus decretou. Você é vitorioso, você é protegido, você é amado, você é valioso, você é destinado para a grandeza, e seu melhor ainda está por vir.